Então, bem-vindos. Segunda-feira fria. Hoje, a pedido, a gente vai falar sobre vida material e vai englobar todos os conceitos e preconceitos de materialidade, um pouco de cada coisa, principalmente para ver se envolve mais com a questão espiritual. Qualquer momento, tiver qualquer dúvida, vontade de questionar, perguntar, à vontade. Só levanta a mão, falar, a palavra é franca, é um diálogo. E dia 20 é sábado, né? Sábado, então, esse sábado, né? Esse sábado vai ter o nosso trabalho sobre mediunidade. Quem tiver interesse, é só chegar, tá bom? Para começar, o tema escolhido foi vida material. Vamos olhar de uma ótica um pouco diferente as questões da materialidade, né? Então a gente vai dizer que o que precisamos levar de muito forte é exatamente isso: entender que a vida material não existe pela sua história, pelo que você está vendo ou achando. Ela é criada, formatada, formada pelo tripé espiritual: provas, expiações e missões. A gente tem que começar a entender e levar isso para a nossa vida, porque senão a vida não vai ter sentido algum. Provas, expiações e missões. Porque é exatamente isso. Quando a gente desencarnar, vai se encontrar na frente de Deus e Deus vai dizer: mas pelo menos o seguinte, o que tu fez com a vida que eu te dei? O que tu valorizou com a vida que eu te dei? O que é importante para ti na vida que eu te dei? Sabendo que tu veio aqui para passar por provas, ou seja, passar por momentos de alternância de situações, né? Onde tu tinha a oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a vida como ela é, ou se revoltar. E além disso, tu ainda trabalhava com missões. E essas missões são o quê? Auxiliar o seu irmão em amparar o sofrimento dele, dando caminho para ele sair do próprio sofrimento, não tirando ele do sofrimento, porque ninguém tem capacidade de fazer isso. Mas tu pode ser um ombro amigo para suportar as lágrimas de quem quer que seja. Sem ter essa compreensão que se vive aqui para passar por isso, provas, expiações e missões, a vida se torna muito incoerente. Se não fosse assim, a gente não sabe por que uma criança alguém nasce cego, ou durante a vida fica paraplégico, tetraplégico, ou sabe-se lá o que acontece? Porque uns vivem com tantos, outros com tantos, outros tão poucos. Não tem sentido, não tem lógica, então. Todos os acontecimentos da vida nada mais são do que uma prova para se realizar através da vivência das expiações e oportunidades de missões a serem cumpridas para a alma geral. Isso parece muito simples quando estudamos aqui, mas na hora do acontecimento essa compreensão precisa estar, vamos dizer assim, à frente do raciocínio. Ou seja, na hora do vamos ver, do pega para capar, quando a coisa fica ruim, a gente tem que parar aquele instante, de não deixar se levar pelo turbilhão de pensamentos que está passando. Calma, eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para coexistir com essa dificuldade, com paz, harmonia e felicidade. É para isso que eu estou aqui. Porque senão, a coisa vai adiante e aí o inferno é o limite no céu. E quando a gente para e começa a colocar essa percepção na frente, a gente passa a ver que a situação não é tão complicada assim, que o problema não é tão grande assim, e que a vida não é tão tortuosa assim. Pelo contrário, ela é a oportunidade de manifestar amor. Foi isso que estudamos ao ver o Espírito da Verdade dizendo que é necessário que vença você mesmo. Se tem um só lugar onde deve se travar uma batalha, essa batalha é na mente, ela é mental. Isso é vencer a si mesmo. É necessário que vença tudo aquilo que está achando que está acontecendo. É necessário, por exemplo, que a mulher que tenha sido abandonada vença tudo aquilo que acha do marido, da situação que acha que está acontecendo. Aquela pessoa que imagina ter sido passada para trás precisa vencer todo o seu individualismo ferido que lhe leva a vivenciar uma realidade que não é a verdade do universo.
Então todas as situações de dificuldade, de provações, que colocam a gente até o escárnio popular, fazem parte de um conjunto de situações que nós escolhemos para nós mesmos, porque nós dissemos para Deus, acordamos com Deus, contratamos com Deus que, ao passar por isso, eu ia amar a Deus sobre todas as coisas, não ia achar ruim. Porque se não é por aí, qual o sentido dessas coisas acontecerem? Ou isso, ou Deus é um crápula, perverso, que tripudia sobre a sua geração. Esse é o ensinamento mais profundo que vocês podem obter nessa vida. Todo o resto é, vamos dizer assim, curiosidade boba. Todo o resto é simplesmente ciência. E levando isso, nada mais fica como é, e o mundo todo muda. Lembrem-se, vocês, os espíritos, não precisam mais de ciência, porque não estão mais na época de adquiri-la. Vocês estão na época de provar a si mesmos a sua fé, e ela não se adquire através dos conhecimentos científicos. Você só prova a si mesmo que tem fé, não cedendo às tentações, não cedendo ao impulso desenfreado que a mente provoca. Só prova que a tem vencendo a si mesmo. Essa é a base do ensinamento de Cristo, Krishna, Buda, e portanto não poderia deixar de ser também do Espírito da Verdade. Tudo o que está escrito nesse livro se tornará cultura se você não aprender que o que é a vida, o que é a realidade dos acontecimentos da vida, e se não entender como agir durante essa realidade de acontecimentos que se chama vida. Ou será que a gente veio aqui mesmo para, ao ser agredido, revidar? Será que esse é o propósito de existência? Será que a gente veio aqui mesmo para conquistar e dar valor só porque é material? Será que a gente veio para aqui mesmo vivenciar uma sucessão infinita de prazeres? Será que foi só isso mesmo? Porque se for só assim, vamos todo mundo virar bicheiro e prostituta. Resolve, né? Ao que nós estamos nos escravizando, será? O conhecimento que surge dos ensinamentos deste livro, se não alcançada a consciência da necessidade da alteração da compreensão sobre a vida, só ocupará espaço dentro de você. Estou falando do livro dos Espíritos, para situar quem possa ainda não ter compreendido toda a doutrina espírita. Além do mais, todo este conhecimento será jogado fora, como já dissemos, quando acabar a encarnação. Então vamos entender o seguinte: quando acabar a brincadeira aqui, e Deus disse, vamos lá recolher teus brinquedos, vai subir, não vai ficar mais no play. Tu não vai lembrar do que aconteceu aqui. Tu não vai lembrar que A era filho, B era marido, C era pai, D era vizinho, G era sogra. Não, mas tu vai levar daqui todo o amor que tu manifestou, seja de maneira universal, ou seja, amar a Deus, a vida, sobre todas as coisas, ou individualista, colocando os teus anseios sobre a frente de tudo. É só isso. Ou é uma proposta ou é outra. É bem simples. Então veja, querer descobrir um conhecimento científico, seja na ciência espiritual ou na material, é perda de tempo. É simplesmente maia, ilusão. É simplesmente ilusão. Ficar vivenciando nisso. Buscar aprender sem praticar é viver uma ilusão onde você diz que está se dedicando a Deus, mas na verdade ainda está preso ao individualismo do seu ego. Sem colocar em prática, ou seja,
alterar sua forma de vivenciar os acontecimentos da vida, o que conversamos aqui não terá feito o que nasceu para fazer. Então, por mais cultura que a gente possa ter e adquirir, se a gente não começar a colocar em prática no dia a dia, e esse no dia a dia é a cada pensamento, não tem sentido nenhum. Para, porque é só mais problema que está arranjando para ti. Porque vai ser cobrado cada jota que te é dito, de um jeito ou de outro. E já falamos sobre isso. Você será como o aluno terrestre que, ao findar um ano letivo, ao invés de ir para uma nova série, aprender novas coisas, preferirá permanecer na mesma série, estudando tudo o que já sabe. Sim, tudo que está aqui, você, o espírito, já sabe, e mais, vivencia tudo isso. Por isso, não precisa vir a carne para aprender. A gente vem aqui para passar pela prova, porque tudo isso a gente já conhece. Não tem nada de novo, mais do mesmo. Outro dia, numa palestra onde haviam pessoas que estudavam ciências espirituais, as pessoas que estavam estudando naquele local, como se projetassem por projeção astral. Mas se já são espíritos e, portanto, já sabem fazer isso, para que estudar cientificamente o mundo espiritual? E aprendam, para aprender a amar e praticar o amor, porque isso, uma vez que estão encarnados, não sabem perfeitamente. Então a gente perde muito tempo buscando coisas que estão além, buscando se isso, se aquilo, se aquele outro, e esse jeito ou daquele jeito. Eu digo isso muito para as pessoas que fazem parte desse trabalho. E pegam a oportunidade de amar, de respeitar o outro sem condição. Na ânsia de querer saber das coisas, é apenas poder dizer que sabe qualquer coisa. Isso vale também para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente busca um conhecimento só para poder chegar e dizer, eu sei, se colocar acima do outro, e não para comungar com o outro. Os espíritos encarnados perdem a encarnação, a oportunidade de vivenciar as suas provas, de vivenciar suas missões e suas expiações dentro do sentido delas, aprendendo o que já sabem. Então a gente perde. A gente vem aqui, consome uma energia monstra, uma oportunidade tamanha que outros tiveram para poder praticar dela, para poder. E a gente não faz o que a gente disse que ia fazer. A gente não ama. Ama no sentido, não de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Mas dando liberdade para todos. E, sob hipótese alguma, apontar quem quer que seja como errado. Acolhendo, principalmente a fragilidade de cada um. Tem outros que estudam magias, estudam fazer objetos mágicos, mandalas, pós, guias, etc. Por quê? Acreditam que podem influenciar no seu próprio destino ou do dos outros, mas esses elementos não vão conseguir acrescentar ou retirar prova nenhuma de si ou a outro espírito. Não vai. Vamos desmistificar isso tudo. Está na hora de falar com adultos mesmo. A gente tem que tirar esse desejo de colocar a nossa responsabilidade nas costas de qualquer outra coisa. Porque não tem nada que possa te ajudar. Ninguém que possa te ajudar, além de você mesmo. Não tem coisa alguma que qualquer um possa fazer, além de que possa arregaçar as mãos e fazer o que veio fazer aqui. Mostrar que tem plena condição
de amar, se devotar, se entregar e respeitar. Quem quer que seja, e qualquer um, e todo. Isso porque cada espírito pede sua prova antes de nascer. Então é isso que precisamos entender. Não adianta ficarmos estudando ciência espiritual sem levar este conhecimento à prática do dia a dia. Estudar ciência espiritual a cada encarnação é ficar estudando a mesma coisa a vida inteira. Quem faz isso não realiza nunca suas provas e por isso jamais se liberta do samsara. Jamais se liberta dessa roda das encarnações que o Buda chamou de samsara. Esse ter que ficar atrelado às coisas da matéria porque acredita nelas, que vivencia elas como sendo importantes, porque dão importância a isso, colocam o seu tesouro nas coisas do mundo e tiram Deus ao altar com isso. E o que é necessário não é saber culturalmente o que estudamos, mas entender para o que você acordou hoje de manhã. Por que está vivo? Sem compreender bem o sentido da vida, não vai conseguir entrar nunca no processo de elevação. Podemos até dizer que se não fizer isso, não viverá, pois viver espiritualmente falando é aproveitar cada situação para fazer suas provas, suas missões e passando por suas expiações, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É só isso. Então quer dizer, o que você acordou hoje é para amar. É só para isso. Não importa o que aconteça no teu dia, é para amar. Porque é só isso que vai ser levado em conta quando desencarnar. Só mais nada. Esse, como já dissemos, é o mais forte ensinamento que qualquer um pode dar a vocês. Ensinar a cantar conto ou mantra, nada resolve para a sua existência eterna. Tudo isso é ilusão, pois a única verdade, a única realidade é o que todos os mestres ensinaram. Você precisa praticar o amor universal. E a gente até admite que conhecer algumas verdades universais podem lhes ajudar, facilitar. Mas se não encarar de frente cada situação e colocar nela a realidade, que tudo são provas, missões e expiações, de nada adianta os mantras, os pontos, as mandalas, os pós ou a capacidade de projetar-se no mundo espiritual. De nada adianta as regras que você cumpriu, as orações que fez. Não vai valer de absolutamente nada. É como numa prova de matemática falar sobre a geologia da caverna. Não tem nada a ver com o que está se vendo. Esse amor é para ter um padrão de vibração espiritual que vai ficar impossível. Mas as pessoas não ouviram. Esse amor o cara vai desenvolver em si, é o que vai ficar com o espírito para sempre. É a herança que ele vai deixar para ele. É o seu padrão vibratório que vai, ou seja, perpetuar. Esse entendimento, não vamos, já que o propósito que trouxe não foi nesse, vamos falar desse entendimento de respeito, não vai nem de amor, mas um entendimento de respeito mútuo, respeitar o outro e a todos os outros acima de si mesmo até. Sim, é isso que pode ficar, é isso que pode se tornar a tua herança. Tu vai chegar e dizer para Deus, sim, eu fui lá e respeitei a tua vontade, respeitei cada um dos teus filhos, em detrimento das minhas individualidades. Este, vamos dizer assim, é o balanço de hoje. E espero que tenhamos conseguido transformar alguma coisa para vocês, que tenha lhes ajudado a aprender a viver. Sim, o que estamos fazendo é lhes ajudar a aprender a viver, porque o grande mal do espírito é não saber viver a vida carnal dentro do sentido universal que ela tem. Olha que interessante. Nosso grande mal é não saber viver a vida carnal num sentido universal, porque a gente vive a vida carnal num sentido individual, individualista, colocando as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos sobre tudo e todos. E é só para isso que a gente está aqui. Só para poder exemplificar como isso é possível, mas que cada um pegue a sua cruz e faça o seu trabalho.
E o questionador nos disse que acredito que o véu de Maia estava muito grande e escuro, por isso não estava vendo direito, verdades estão sendo detonadas uma a uma. Obrigado pela sua ajuda, nos disse ele. E um outro disse, muito bom, sua ajuda tem sido inestimável. Bem, nos dizem isso, mas não é a nossa ajuda. Nós somos só instrumentos. Agradeçam a Deus, aliás, agradeçam a vocês mesmos. Só a vocês. Porque colocando em prática o que vimos hoje, temos que dizer que se não fosse prova de vocês estarem aqui ouvindo, não estariam. Portanto, agradeçam a vocês mesmos. Agora, se estão todos felizes por terem recebido esses ensinamentos, nós vamos acabar com essa felicidade. E não é para estar feliz. A partir de agora não podem mais alegar ignorância, desconhecimento disso. Vocês não podem mais sair da carne e dizer, eu não sabia que era isso. Preferi continuar optando pelas coisas que eu sempre fiz. Não dá mais. Não vai poder dizer para Deus, olha, eu não sabia que eu ia lá passar por prova, expiação e missão. Deixa eu ver, né? Achei que o legal era comprar uns apartamentos, trocar de carro todo ano, né? Enganar o imposto de renda. Achei que era isso, que era bacana. Me aposentar, ser muito infeliz. Não dá. Não dá mesmo. Então, mais do que agradecer, nos comove esse agradecimento. Não com agradecimento, mas com o amor que está embutido nele, é hora de colocar mãos à obra. É o que dissemos, acabou a época de adquirir ciência, conhecimento. Chegou a hora de sabedoria, ou seja, colocar toda a cultura em prática. Colocar o que se aprendeu em prática. Não dá para esperar mais. Acabou o tempo. O momento é agora, porque só tenho agora, esse instante, para viver, para ser feliz, para mudar as coisas que não te fazem feliz. Não mudando o mundo, mas mudando a tua percepção do mundo. Só assim, porque o mundo não vai mudar. Só tu pode mudar o teu mundo interior. Sendo assim, podemos dizer que vocês estão agradecendo pelo, vamos chamar de problema que a gente colocou na vida de vocês. O problema começou às sextas-feiras de noite com uma turma de gente que não tinha vida social, né? Começou por aí, quem está há mais tempo nessa história. E vamos dizer mais uma coisa. Se vocês se tornarem responsáveis, a gente não tem como saber. Cada um usa seu livre-arbítrio e vai se tornar responsável ou não. Agora, que a responsabilidade foi dada, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Já são responsáveis. Cada um por si. Alguma pergunta? Sim. Vai. Está esperando. O que está esperando? José, eu concordo 100% com aquela frase que fala isso como ilusão. Essa parte. E gostaria que você explicasse um pouco melhor, porque parece que estamos em uma nova ordem no mundo. O que é verdade, o que é mentira, está tudo muito linear. Tu acordas de manhã, tu não sabe se é sol de verdade, não é? Começa pelo nosso clima, né? É. Tu não sabe como sair de casa. Isso. Então, eu acho assim, está muito no linear a verdade e a mentira. Perfeito. Hoje me deparei com uma situação por isso que veio ao ponto de hoje. Hoje eu fui, minhas mulheres estão fora de casa, eu fui comprar shampoo, que acabou o shampoo. Aí, shampoo, cabelos normais. Eu fico imaginando o que seria um cabelo anormal. Um cabelo diferente, né? Mas sabe que por que isso? Porque foi Cabelo anormal. Se tu pedir, vamos fazer uma. Se tu pedir para essa moça do lado, ela vai saber dizer. Não, mas é muito confuso. Está muito confuso. O que é verdade e o que é mentira? É exatamente isso. É por isso que a gente não pode ficar declarando nada como sendo ou é isso ou é aquilo. Porque tanto uma como outra vão ser meias verdades. Então não dá para tomar posição mais. Não dá. O que tu pode fazer é, bom, eu não sei se é esse o caminho certo, mas dentro da condição que eu tenho é o caminho que eu estou trilhando. Entende? Não entendo. Ótimo. Porque
A vida inteira eu chamei meus irmãos, amigos, de nego desgraçado, nego bandido, que eram meus irmãos. Sim. Que são meus irmãos. Se eu falar isso em público, eu vou preso. Exato. Esse mundo do. Aí vamos lá. E eles me chamam de alemão, sabe? Isso. FDP e Telegram. Isso. Mas é exatamente essa questão. Hoje nós estamos criando uma sociedade onde tudo é tão fechada, Isso, linear. Isso, que daqui a pouco a gente vai ter que pedir desculpa por respirar. É isso que eu quero dizer. É isso. Exatamente isso que eu estou falando. Você sabe o que é errado? Nada dá para ser diferente, estranho, e qualquer intimidade pode ser levada para qualquer lado É disso. diferente. Sim, é isso. As pessoas estão num momento, ou seja, a egrégora do todo está num momento tão conturbado, porque realmente é um processo de transformação, e na transformação a dor ela se faz mais sentida, né? A gente precisa passar por essas situações. Ou seja, aqueles que estão aqui ainda estão aproveitando o último lapso de dizer, olha, mesmo nesse caos aqui formado, que eu não tenho como condição de dizer o que é certo e o que é errado, né? Eu vou respeitar todo mundo dentro do que eu consigo respeitar. Agora, esse respeito é interno, né? Porque pelas mesmas coisas, o mundo vai dizer que tu é certo e tu é errado. Então, tu não pode levar em consideração o mundo. Entendeu? Porque para aqueles teus amigos dizerem, vem cá, seu negro, filho da puta, que eu te adoro, puta, vai ser maravilhoso. Agora, se tu chegar numa comunidade e as pessoas olharem isso e sentirem ofendidas, tu vai te incomodar. Então nós estamos cada vez num mundo onde está sendo proibido se expressar livremente. Tem que ter bom senso também. Bom senso de onde está. Mas tem um lado do bom senso que as pessoas querem se aproveitar. Estão só esperando um momento de uma palavra errada, que às vezes impensada, para ter. Mas tu imagina. Aí ninguém colhe que não se vê. Não, perfeito, eu entendo isso. Agora, a sabedoria de saber que as leis estão para todas. E se tu colher de uma certa forma isso na tua vida, um dia tu plantou. Né? Mas tudo bem, Temos que ter a realidade, a consciência da realidade espiritual de tudo que acontece. perfeito. Se não acontecer na tua vida um julgamento, uma postura de cobrança na justiça divina, não ocorreu de certa forma. A justiça divina é perfeita em todos os sentidos, no contexto da vida que tu escolheu. De alguma forma aconteceu isso contigo, porque tu tem que aprender a compreender o que foi colocado ali. Mas a gente olhando assim, no todo, as pessoas, a Mas gente não tem. importa nesse exato momento, não importa as pessoas, importa para ti o teu contexto espiritual. As pessoas que estão depois daquela parede, é que não é assim, entendeu? Entende? Porque no momento que tu tem a compreensão de todo o bilhete da vida espiritual, da ciência espiritual, Mas a gente não vive só nesse mundo espiritual. Mas Tá aí- em meditação, tá na aprendizagem. Sim, não, mas aí tá. Mas tu pode levar isso para tudo. a consciência da verdadeira realidade da vida é essa. A questão do respeito tu pode levar para tudo na tua vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. A grande questão é que falta a consciência de que ninguém nos ataca. Nós nos sentimos atacados. Tu entende, Gilmar? Ninguém realmente te agride. Dizendo, sei lá, alemão sem vergonha, gordo, comilão, sabe? Ninguém te agride. Mas tu te sente agredido, atacado. Sim, a questão da metáfora, essa é uma. Tu disse que está confuso, talvez eu fui infeliz na. No exemplo. Talvez tenha sido infeliz no exemplo. Quer dizer que está tão confuso que eu não sei o que é certo e o que é errado. Isso, e não vai saber mesmo. Não vai saber. O que é errado? Não vai saber. Não tem. Exatamente isso. Não tem. Porque isso, qual é a única opção que tu tem? Bom, é respeitar. Agora, até o respeito, ele é interpretativo, né? Até o respeito é interpretativo. Sim. Então, porque, por exemplo, uma pessoa pode chegar, abraçar e dar um beijo na bochecha, e a outra, se fizer isso, vai se sentir, não, peraí, é assédio. Mas é o que aconteceu comigo, porque ele dá um abraço na mulher, não, isso é falta de respeito que eu estou achando. Vou ter que aceitar, vou ter que.
metade, um terço do mundo vai achar legal, um terço do mundo vai achar horrível, e um terço do mundo vai estar nem aí pra isso. E é sempre assim. É sempre assim. O terço do mundo é do teu mundo, né? Não do mundo todo, mas o teu mundo. Então, eu vejo que isso não tem como se posicionar. Porque agradar é certo que tu nunca vai. Você não tem que ter uma posição na vida de uma hora, né? Sim, tá perfeito. Tá, O sapato tu vai usar. isso, mas sim. não tá. Aí nós preocupamos o seguinte: uma hora vai deixar de ligar o foda-se contigo mesmo. Dizer, tá, mas se eu quero usar esse, eu vou usar esse, pronto, é problema meu. Esse é um lado. Não sabe o que é. Mas eu só levantei um tema. Sim, e é certo que é errado. É bem divertido. Não tem mais. Acabou. Não tem como definir o caminho é esse meu. Não dá. Não dá mais. E eu acho que essa situação caótica justamente traz isso para a gente ter entendimento de muito mais cuidado, de respeitar a diferença. Também. Respeitar tudo que é diferente. Nós já entramos numa outra seara. Se tu é vermelho, tu é bandido. Não. O azul é que é bandido. E aí fica polarizado. Eles vão se matar. Isso, porque pelo ter respeito. Certíssimo. Não pode nem dizer que tu gosta de azul, porque automaticamente já te taxam que tu não gosta do amarelo. É isso, exatamente. Ou do vermelho, ou do preto, não gosta do branco. Isso. Não, e um dos exemplos da nossa casa aqui, quando começou a falar e tal, o mentor disse, não, vocês vão usar camisa preta, a cadeira vai ser preta, porque todo mundo da casa usa branco. Todos vão usar preto, porque estão sempre segregando preto. É a mesma coisa, tem gente que gosta de Coca-Cola, a outra não gosta e gosta de Detecom. Voltando a questão do telefone de novo. Vai tirar só para fim de encarnação, fica tranquilo, tá? Não dura mais do que isso. E aí vai, Se eu né? não tomar na próxima, não ser taxada de novo. Não, daí vamos mudar. São mais pequeninas, coisas mais leves, né? Exato. Mas o entendimento é esse. Sim. Então, João, o que eu percebo, eu não sei, mas o que eu percebo é que nós estamos num momento tão caótico que exatamente isso. Não tem lado para olhar para dizer o caminho é esse, porque todos os santos são de barro e vão quebrar. Na verdade, o caminho interno. Sim, não, exato, é sempre o problema. Né? Então, sempre olhar para fora e dizer, olha, eu respeito, eu sei lá, você quer usar essa cor? Beleza, essa cor tá bom, você não quer usar, não usa, não tem problema nenhum. Eu estou usando isso aqui, se é certo ou errado, não sei, eu estou usando também porque é o que eu usei. Tinha lá, tinha normal para pegar. Nós estamos no Apocalipse, né? Não é coincidência. É uma bela percepção interpretativa disso. Que o Apocalipse não é nenhum cataclisma natural, né? Não, é essa loucura que está se vivendo. Mas se lê isso em ordem, essa questão, não pode aparecer um maluco e apertar o botão errado no dia? Ah, pode, mas aí tem que confiar em Deus, né? Mas pode aparecer um maluco na frente da sua casa que consegue apertar o botão naquele dia. Aquela doida, a Marita Landspoke, que foi um padre Marcelo. É isso. Não apertar o botão errado. Mas tu entende isso? Aí as pessoas que não têm esse respeito, que o cara, sei lá, o padre Marcelo, tem todo o direito do mundo de estar lá, ele não obriga ninguém a ir lá, ninguém diz ele lá, vai quem quer, sabe? Ele tem todo o direito de fazer do lado, sem problema nenhum. Aí chega alguém que é contra e vai com ele, por quê? Porque não respeita. É disso. Porque falta respeito. Falta respeito. Então a gente não aí a proposta é o seguinte, tu dá o respeito pro outro até o respeito dele não te respeitar. Porque é só assim. É só assim, porque se tu não der nem esse respeito, nunca vai existir um respeito universal. Até o dele te desrespeitar. Porque senão, olho por olho, acaba todo mundo certo. É verdade. Tem que nem errado. É isso, exatamente. Então, vai ter que vir uma turma que vai se sacrificar primeiro, como sempre, para dar o exemplo. Diz, olha, o caminho é esse. Se vocês vierem ficar essa loucura, vai acabar todo mundo. É isso aí. Por isso que eu levantei essa questão. Essa anarquia, eu tenho a impressão que nós estamos em novos tempos. Isso aqui não pode continuar assim. Essa progressão geométrica, É isso mesmo. E tende a piorar os próximos vai piorar. décadas. Lógico, é só olhar para trás. Os últimos 10, 5 e agora. Isso, e tu vê que numa escala geométrica, né? Perfeito. Perfeito, exatamente isso. É exatamente isso. Ou seja, se a gente não começar a ter uma consciência, se a gente começar a se abraçar e se respeitar de verdade, nós vamos se matar. É exatamente isso.
Mas no caos que nasce a lucidez, Isso, mas então, é dessa situação difícil que pode nascer essa noção de pleno respeito de um pelo outro. Porque não vai nascer se vai tudo bem. Mais alguma questão, gente? Pergunta? Vamos trabalhar. Não é isso.